O empresário Marcelo Checon, amigo de Lulinha, fechou 13 contratos com o governo federal nos últimos 3 anos. Os contratos somam 63 milhões de reais. Checon é dono da M. Checon Design e Cenografia, empresa do setor de eventos. Antes da posse de Lula, em 2023, o empresário tinha um único contrato com o governo federal no valor de R$ 197 mil. Atualmente, a empresa presta serviços para o Palácio do Planalto para diferentes ministérios. Entre 2023 e 2025, o Gabinete de Segurança Institucional registrou 39 entradas de Marcelo no Palácio do Planalto. No mesmo período, foram registradas 14 entradas de Lulinha no prédio. Em 2 delas, os dois estiveram no local no mesmo dia. Lulinha e Marcelo se conheceram em 2023 e passaram a se encontrar com frequência. Os dois também fizeram viagens juntos para Portugal, Japão e China. A defesa de Lulinha confirmou a amizade entre os dois, mas negou qualquer tipo de irregularidade na relação. Segundo os advogados, as suspeitas são baseadas em hipóteses investigativas que ainda precisam ser apuradas. Rodrigo Constantino, mais um personagem aí acrescido nessa novela envolvendo Lulinha, o Marcelo Checon, que já chegou a aparecer numa troca de mensagens aí com a Roberta Luxinger, mas em 3 anos ele virou um prodígio aí do mercado de eventos, saiu de 197 mil reais para contratos que somam mais de 63 milhões de reais com o governo federal. Pois é, meritocracia ou conexões, né? Veja, eu estava até começando a desconfiar da capacidade do Lulinha como lobista, né? Porque ele estava tentando entradas ali no Ministério da Saúde para vender 600 e tantos milhões de canabidiol, e isso ele, pelo visto, não conseguiu. Aí acho que até a turma do governo do pai dele achou demais da conta. Você justificar fazer uma compra dessas sem licitação de produto de canabidiol é esquisito. Mas o Lulinha começou como o Ronaldinho dos negócios da família. Foi até capa da Veja na época, né? Isso, porque ele era monitor do zoológico ali, ganhando 600 reais por mês. Logo virou sócio de uma empresa chamada Game Corp, que foi vendida para a Telemar, para a Oi, por 5 milhões. Depois a Telemar aportou mais 10 milhões. E passa mais alguns anos, a Telemar consegue comprar a Brasil Telecom, que era um desejo antigo, graças à alteração da Lei Geral de Telecomunicações assinada pelo seu pai, Lula. Então veja, que o Lulinha é um lobista, todo mundo já percebeu. Ele vende tráfico de influência. Ele desaparece quando o pai não está no poder, não consegue mais fazer um negócio, né, com a sua consultoria, e ele reaparece com tudo, com sócias que a imprensa insiste em chamar de amiga, né, sócias querendo 100 milhões em um ano apenas, né. Um jornalista respeitado aí da turma da velha guarda, ele escreveu no X o seguinte hoje, né? A única coisa que interessa agora é descobrir se o Lula sabia ou não sabia, né, dos negócios do filho. E eu respondo, Paula, com um pouco de lógica elementar aqui, né? Se o Lulinha tem essa característica de ser o Ronaldinho dos negócios só quando o pai está no poder, se o seu amigo consegue ganhar milhões assim porque de repente fechou contratos multimilionários com o governo federal, se o Lulinha é, obviamente, um lobista, o que ele vende, senão abertura de portas no governo do pai? É exatamente o Hunter Biden com Joe Biden aqui nos Estados Unidos. Hunter Biden era um cracudo, um loser, como dizem os americanos, foi expulso até das Forças Armadas, né? Nunca fez nada de útil na vida, e de repente começou a embolsar milhões, porque ele sentava no conselho de uma empresa de energia na Ucrânia, que por acaso tinha muitos interesses com o governo do pai dele, e por aí vai. Ele chegava a fazer ligações que foram comprovadas quando estava nesse ambiente de negócios da sua consultoria, né, para o pai, para a Casa Branca, para mostrar o seguinte, ó, eu, filhinho do papai, quando ligo, sou atendido. Então vamos aqui fechar negócio. Então é meio óbvio que se o sujeito vende tráfico de influência no governo e é filho do presidente, é óbvio que o presidente é mancomunado. O presidente só pode participar disso, senão ele não tem mais o que vender. Então está claro, Paula, que esses esquemas todos que o Lulinha levou aí, né, o pai sabia. Não é por acaso que ele visitou o pai no Palácio do Planalto 18 vezes desde que o pai assumiu o poder nesse último mandato. Haja amor e dedicação de um filho, né?
Piotr, a gente está até, inclusive, tentando resgatar, porque numa dessas trocas de mensagens da Roberta Luxinger com o empresário, o Kleber Ribas, ela cita o Checon, esse Marcelo Checon está aí, então, numa dessas trocas. Lá vou eu de novo fazer a leitura difícil aí dessa troca de mensagens lá do dia 25 de agosto de 2025, mas basicamente era a Roberta já reclamando que ela tinha que pagar ali, ó, na segunda conversa. Daí eu falei, Fábio, agora acabou, porque a casa por mês a gente gasta em torno de 100 mil. Então, assim, não vai dar mais para ter essas passagens. E ele falou, eu vou ficar pedindo para o Kleber, que é o Kleber Ribas, e para o Checon, Marcelo Checon. Eu ri pra caramba e falei, eu falei, boa sorte para você. Ou seja, a Roberta estava ali desabafando que estava difícil pagar as despesas da casa de 100 mil, ainda mais as passagens do Lulinha, e aí ele teria dito para ela que ia tentar pedir para o Kleber ou para o Marcelo Checon, como diz a defesa do próprio Lulinha, eles são amigos, têm uma relação de amizade, Piotr. Bom, todo emaranhado aí só leva a uma coisa, a corrupção deste caso chegou no Palácio do Planalto, não dá para dissociar o governo Lula. Só nesse período, o Lulinha foi ao Palácio do Planalto, em que o Marcelo Checon fechou 13 contratos com o governo federal. Só nesse período, o Lulinha foi, se não me engano, 18, 14 vezes, se não me engano, 14 entradas de Lulinha no prédio. Em duas delas, os dois estiveram no mesmo local. Ou seja, não tem como dissociar uma coisa da outra. Vou trazer aqui um ingrediente político. A preocupação do governo hoje, do governo Lula, justamente com o momento eleitoral, ele está desesperado para criar uma agenda positiva e aí está investindo de novo nessa história do 6x1, taxa das blusinhas, que ele mesmo criou. Não existia no governo Bolsonaro, ele criou para aumentar a arrecadação de impostos e, digamos, tungar o cidadão ainda mais, criou uma explicação e depois ele vai lá e agora diz que não, vamos tirar porque ia vencer agora em setembro, bem no período eleitoral, ia ter que voltar a cobrar. Mas por quê? Porque não apenas a questão econômica está batendo forte no governo, como também a corrupção. E a corrupção, nesse momento, é uma coisa muito fácil de ser associada. Nós estamos falando do filho do presidente Lula, o Lulinha, aquele que dizia que era um gênio, como lembrou Constantino, Ronaldinho dos negócios. Ou seja, não tem como dissociar. Tem uma conversa da própria Roberta Luxinger que ela diz, olha, o Lula me disse, o presidente Lula, o Lulão, né, não o Lulinha, teria dito para ela o seguinte, segundo ela mesma, né, nas gravações que foram divulgadas, escolhe o que você quer aí. Ou seja, está indicando um ministério. Olha o nível de escolha do PT. O sujeito vai ser ministro de alguma área específica ou ocupar um cargo muito importante, mas escolhe você. Essa foi a oferta do Lula, pai, o Lula, presidente, para Roberta Luxinger. Veja o nível de intimidade dela com a família e com o próprio Lulinha. Agora vem essa história do Marcelo Checon e também, como a Paula mencionou há pouco, a reclamação de que estava faltando dinheiro. Claro, gastam, só que não tem um governo para ficar cobrando imposto ainda mais. O fato que nós estamos vendo aqui é que é um caso de engendrado de tráfico de influência pesadíssimo e que agora parece que as investigações estão mostrando que era bem pior do que a gente imaginava. E que isso tem, em si, felizmente, implicações políticas para o Lula, que vai ter que responder. Não tem como se dissociar dessa história. Você falou da MP, da medida provisória das blusinhas, foi indicada a senadora Leila do vôlei para ser a relatora dessa comissão para discutir a MP. O Davi Alcolumbre, tudo indica, por uma pressão imensa do Alexandre de Moraes, que agora tem o Lula na mão, porque o Lula estava desesperado, tinha que conseguir falar com o Alcolumbre. O Alcolumbre está na mão do Alexandre de Moraes, eles têm uma relação ali e, obviamente, o Supremo bota medo em vários políticos dentro do Congresso Nacional que tem problemas sérios ali com casos estranhos. Fez com que o Davi Alcolumbre liberasse isso aí, colocou tudo na mão de políticos simpáticos ao Palácio do Planalto, como essa coisa da taxa das blusinhas na mão da senadora Leila, que concorre à reeleição também. Exatamente, vai ter amanhã a sessão, a gente vai comentar isso, vou deixar para a Ana amanhã, justamente comentar sim, claro, o resultado dessa sessão que vai discutir a MP das blusinhas sobre a batuta da Leila do vôlei. Posso só trazer uma informação aqui, Paula? Há pouco, falando sobre a escala 6x1, que o senador lá do Amazonas, Omar Aziz. Omar Aziz, que se tornou também o relator do caso, por decisão do Davi Alcolumbre, também um senador simpático ao governo,
Hoje ele apresentou o relatório, disse que não vai ter nenhuma alteração. Sim. Posso... Vamos, mas toca. Não, é porque a Fiesp acabou de divulgar um dado aqui, uma informação. Veja só o absurdo do Omar Aziz. Assina aqui, inclusive, a nota o Paulo Scaff, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A apresentação repentina do relatório da PEC do 6x1, rejeitando emendas e forçando a votação da CCJ para a próxima quarta-feira, confirma que a pauta foi sequestrada pelo calendário eleitoral. O relator convidar entidades, empresários, o renomado professor José Pastore, de 91 anos, que dispensa apresentações, é o maior especialista nessa área, para um diálogo em Brasília na próxima semana e, ao mesmo tempo, entregar um parecer dias antes do encontro, é, no mínimo, um desrespeito com quem gera empregos e trabalha pelo Brasil. Esse é o relator Omar Aziz. Veja como que isso foi sequestrado para fazer, digamos, empurrar. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso, Piotr, mas quiseram acelerar, não fizeram nenhuma modificação justamente para não ter de voltar para a Câmara dos Deputados e assim acelerar o processo. A gente volta a falar da escala 6x1, mas antes vamos voltar a falar aqui sobre tráfico de influência. Temos vídeo ou não? Não, a gente segue aqui no assunto do tráfico de influência falando do Lulinha, da Roberta Luxinger, porque o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, ajudou a lobista Roberta Luxinger a marcar uma reunião com o Swindenberger Barbosa, então secretário executivo do Ministério da Saúde, em 2023. O encontro foi marcado em 3 dias. Roberta é investigada por suspeita de tráfico de influência. Na época, ela buscava abrir caminho no governo para um negócio envolvendo medicamentos à base de canabidiol. Em 2024, ela voltou a procurar Marcola para marcar uma nova reunião com o Berger e tratar do negócio. Ela também enviou um cronograma do Ministério da Saúde e pediu atenção ao tema. A Polícia Federal investiga a tentativa de viabilizar um contrato de 626 milhões de reais com a empresa World Cannabis. A empresa é ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, Lud, que está preso desde setembro do ano passado. Daqui a pouquinho completa um ano, esse que estava aparecendo aí na tela, que era um dos cabeças, né, das fraudes no INSS. Então, ela, em 3 dias, ela conseguiu essa reunião, né? E o engraçado é que todos esses contratos, eles começaram a ser ajustados em 2023, que foi justamente o primeiro ano do governo Lula, ou seja, mal o Lula entrou, como é que é o nome? Musaranhos, né? Mal o Lula entrou, os musaranhos, para não dizer as ratazanas, começaram ali a fazer o serviço deles. É uma coisa impressionante. Pisou o pé no Palácio do Planalto, o tráfico de influência, essas negociatas começaram. Agora, é impressionante. Eu estava vendo aqui esse personagem novo que surgiu, né? O Marcelo Checon. Todo dia é um personagem novo que a gente conhece aqui. A gente precisa ir anotando, né? Tem que fazer registro, porque senão a gente esquece os nomes. Aqui eu estava vendo que ele conseguiu, como vocês disseram ainda há pouco, 13 contratos com o governo federal em 3 anos. E ele teria conhecido o Lulinha no ano de 2023. Então é uma amizade recente, mais ou menos recente. 2023 também foi o quê? Início do governo Lula. Ou seja, por essa cronologia aqui dos fatos, assim que o Lulinha conheceu esse Checon, eles já se identificaram ali como sendo os caras ali que fazem negócio, abre aspas, né, todo mundo entendeu, já se identificaram, já se reconheceram e começaram imediatamente. Então foi desde o início do governo Lula até agora, 2023, porque são 3 anos de contrato. E o sujeito que já tinha um contrato com o governo federal de 100 e poucos mil, um contrato modesto de 100 e poucos mil, foi só o Lula botar o pé no Palácio do Planalto que esse Checon, né, fez amizade com o Lulinha, sabe-se lá em que circunstância, e de 100 e poucos mil ganhou 63 milhões em 3 anos. Então, basta botar o pé no Palácio do Planalto que essas coisas começam. É uma coisa impressionante. E outra coisa que me chamou a atenção dessa conversa deles é que o Lulinha parece que fazia viagens com esse Checon, né? Eles se conheceram, devem ter se dado muito bem, viajou para a China, viajou para o Japão, né? Para Portugal. O Lulinha gostava muito de viajar. E isso me lembrou aquela conversa que ele teve com a Luxinger,
A Luxinger dizendo que iam viajar para não sei aonde, e o Lulinha falou assim, não, peraí, não vamos viajar agora não, porque podem desconfiar de alguma coisa, vamos deixar para viajar depois que acontecer alguma coisa que a gente não sabe o que é, vamos deixar para viajar depois, porque aí vai estar tranquilo. Então, que medo é esse? Por que o Lulinha não podia viajar, estava com medo de viajar em um determinado momento, e só depois que acontecesse alguma coisa, que não sabemos o que é, só depois é que ele viajaria tranquilamente. Então você vê que esse pessoal vive, é isso aí, eles vivem de viagem, é de camarote. Eu só consigo imaginar o Lulinha como aquele personagem rei do camarote, com aquela bebida que pisca. Eu consigo imaginar esse pessoal assim, Daniel Vorcaro, esse pessoal vive, é para isso, é para satisfazer os prazeres da carne, viagens, restaurantes, esse tipo de coisa. E esse Checon aparentemente se uniu ao Lulinha porque se identificou ali e aparentemente deu negócio e deu bom negócio para ele, pelo que a gente pode ver aqui. Falando em rei do camarote, esse Checon tinha essa empresa de eventos, cenografia, já ofereceu serviços, por exemplo, para o Lollapalooza, para o Carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, muito provavelmente, o Lulinha também tinha interesses aí nos eventos promovidos pelo Marcelo Checon. Diga lá, consta, agora voltando para o Marcola, que era o chefe de gabinete do Lula, foi encontrado, inclusive, essa minuta num dos celulares ali que o Marcola teria recebido no valor de mais de 600 milhões de reais para tentar viabilizar a entrada de canabidiol no Ministério da Saúde. Esse caso do Marcola, né, mais um, ele mostra que a narrativa que o Lula tentou criar, né, de isolar o seu filho, daqui a pouco ele vai dizer que é filho do Bolsonaro, né, meu filho, se fez algum problema tem que pagar por isso, a independência da Polícia Federal, ele mostra que isso é balela. Né? Primeiro porque, nos bastidores, ele atuou para abafar as investigações. Trocar delegado responsável, impedir a prorrogação da CPMI do INSS e por aí vai. Segundo, porque não é mais um caso isolado do filho rebelde, né, que só teria poder, repito, se o pai desse aval. É direto ligado ao seu gabinete. Marcola trocava mensagens com a Roberta Luxinger, né, queria joia, queria escolher quadro de 100 mil reais, e agora mais essa. Né? Então, de novo, o Marcola não era qualquer um, era o chefe de gabinete do Lula, é alguém que goza da sua confiança, que filtra ligações, cartas, tudo que vai chegar ali à presidência. Chefe de gabinete. Então o Lula tem que olhar para dentro de casa e falar, mal conheço meu filho, e olhar para o cara que ele colocou como chefe do seu gabinete e falar, tampouco conheço. Está ficando cada vez mais difícil. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.